Gravando. Responsabilidade civil no transporte aéreo. Para que nós possamos conhecer o nosso bate-papo hoje no SampaCast, e daqui a pouco eu apresento a nossa convidada, eu vou contar duas historinhas, contudo, mais para frente eu vou contar mais histórias interessantes, reais, do mundo aeronáutico, para que nós possamos entender o que é a responsabilidade civil. Embora eu fale de responsabilidade civil, outras responsabilidades jurídicas nós vamos abordar aqui também. Uma das histórias, antes que eu apresente a nossa convidada, ela já conhece essa história, é verdade. Um colega meu uma vez me ligou, viajando para o exterior, em lua de mel. As suas malas, a dele e da esposa, recém-casados, foram desviadas e ninguém sabia para onde foi e nem quando viria, Que viria. se é que viria. E era a cidade, era no exterior, né, era na Argentina, a cidade estava em feriado prolongado, então ele não teve como desfrutar daquele momento ali de uma semana. E a pergunta que nós fazemos é esta: trouxe algum dano para ele? Com certeza. Dano material? Trouxe um dano material, moral, de difícil ressarcimento, né? Ressarcimento pode até haver um ressarcimento civil, mas você não consegue mais recuperar aquele momento. É um momento Sim. único na vida. E aí nós nos perguntamos, num momento desse, o que se faz, como que se faz para buscar uma indenização? O outro caso é o voo da noiva. Esse voo, inclusive, do canal do YouTube do professor Calazans, nós temos esse voo, um documentário desse acidente que também foi bem complicado. Ali envolvendo vários personagens, várias pessoas, a noiva, querendo surpreender o noivo, fez uma surpresa. Parece que surpreendeu mesmo. Sem que o noivo soubesse, ela foi para o local do casamento, que era um sábado de manhã, ela foi de helicóptero. Então, o helicóptero decola da zona oeste de São Paulo, em condições meteorológicas favoráveis a um voo de helicóptero, com 4 pessoas. E as condições foram degradando. A gente consegue ver isto no histórico, porque uma câmara foi achada e as condições foram degradando. Chegou uma hora que não tinha mais condições de fazer o voo. E o avião veio, a aeronave, o helicóptero veio se acidentar, matando os 4 ocupantes. A noiva, o irmão o irmão da noiva, a fotógrafa, que filmou o voo, acabou filmando o voo e filmou o acidente, e o piloto. E ela estava grávida, a fotógrafa estava grávida. Tá? E aí nós temos vários personagens. A empresa de táxi aéreo, a empresa do evento, o casamento, porque a noiva contratou uma empresa, tá? Contratou uma empresa para fazer o casamento. E a empresa que faz o casamento contratou o táxi aéreo. Tá? E é interessante que as autoridades aeronáuticas foram até o local do acidente, fizeram ali o que nós chamamos de ação inicial, e depois de 2 dias, mais ou menos, um parente da vítima lá, sondando, passeando, fuçando, né, o local do acidente, ele que achou, não foram nem as autoridades, ele que achou essa câmera e que gravou todo o voo, e aí conseguimos desvendar, senão dificilmente iria desvendar, porque a aeronave não tem caixa preta e assim por diante. E aí nós fazemos a pergunta, houve vítimas fatais, de quem é a responsabilidade? Nós não vamos traçar essa responsabilidade aqui, mas é da empresa que transportou os passageiros, a empresa de táxi aéreo, que a dúvida se era empresa de táxi aéreo, era a empresa responsável pelo casamento e assim por diante. Então, esses casos são casos reais e nós não vamos aqui desvendar, mas mostrar a responsabilidade e, muitas vezes, a complexidade desse assunto. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui no SampaCast de Vergueiro, no Centro Cultural de Vergueiro, com o nosso amigo Daniel. Muito obrigado pelo apoio. E agora sim, a nossa convidada, a Milena
ou Milene? Milena. Milena Isso. Nunes é advogada e atua na área de responsabilidade civil no transporte aéreo. Milena, para mim é um prazer tê-la a bordo. Faça a sua apresentação inicial. Perfeito. É um prazer estar aqui hoje, professor Calazans. Muito grata. É você aqui, né? Isso, sou É eu. você. Opa! Problemas técnicos aqui. Problema técnico, estou chutando tudo aqui embaixo. É um prazer estar aqui hoje. Muito grata pela oportunidade. Minha primeira participação num podcast aqui. De muitas. Sim, Uma barra, assim espero. N infinito. Assim espero. E é um prazer estar aqui falando desse assunto do qual eu atuo dentro da área de advocacia. Então, Formado na Mackenzie. Mackenzie, São Paulo, capital. Isso, dezembro de 2020. Eu quase fiz mestrado lá, viu? Ah, que legal. Me preparei tudo, mas houve um incidente, alguns incidentes pessoais, aí eu não consegui fazer. Mas tá lá marcado na minha, Tá na lista. na minha agenda. Que legal. Fazendo um agradecimento aí, uma menção honrosa ao meu amigo Fábio Anderson. Fábio Anderson, nós estudamos Direito Aeronáutico, fizemos especialização em 2001. Você já era nascida já, em 2001? Sim, nasci em 98. Eita, tinha 3 3 anos. aninhos. E ele escreveu esse livro, mas ele foca a responsabilidade do transporte aéreo internacional. Ele fez especialização e mestrado, e o trabalho do mestrado dele foi nessa área. Então, um dia a gente pode conhecer esse camarada, um grande amigo, é um parceiro aéreo. Tá ok? Muito bom. Então, Fábio, nós fundamos a Academia de Direito Aeronáutico, eu, ele, o Beno. O Beno também é quem sabe um dia você possa conhecer. O Beno é o coronel da Polícia Militar, ele foi piloto do Águia, grande especialista em Direito Aeronáutico, mas ele atua mais na área pública, mas certo. É uma pessoa fenomenal. E o nosso amigo Fábio Anderson, ele atua mais na responsabilidade civil e trabalha na área do ensino. Lembrando que você está assistindo pelo YouTube, nós temos vários casos, estudos de caso, o voo da noiva e outros que nós vamos comentar aqui no nosso canal do YouTube. Se você ativar o sininho depois de inscrito, você vai receber todas as nossas informações. Para mais informações, calazans.daniel, @e-mail, Gmail, né? E o nosso telefone que também é Zap. No site do professor Calazans, você tem ali várias sessões, tá? E sendo uma das sessões, nós temos lá a Academia do Direito Aeronáutico. Se você quiser, faça contato com o professor Calazans. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e você pode receber todas as informações. E nós temos ali vários cursos, inclusive alguns cursos gratuitos, dentre outros. Tá bom? Vamos lá, então, voltar ao nosso assunto. Milena, por acaso nós estamos gravando esse podcast agora em julho de 2024, mas essa semana eu recebi um informativo que algumas associações estão reclamando, juntamente com algumas empresas aéreas, estão fazendo reuniões para conscientizar o usuário, o passageiro, para evitar a judicialização, pois está dando muito trabalho, né, muito gasto, e estão dando aí um jeito de minimizar as ações. O que você acha disso? Embora tem que se conversar muito sobre isso, né? Porque eles acham, quanto mais judicialização, maior o preço, o custo operacional da empresa e acarretando até mesmo o preço da passagem. Certo, professor. Bom, além de ações judiciais, nós temos aí outras modalidades de resolução dos conflitos, né? Nós temos aí a mediação, a conciliação. Essa questão em relação à judicialização, como até havíamos comentado antes, que se houve dano, se houve prejuízo, você vai ter que arcar com o prejuízo, você paga por um serviço, não te prestam assistência adequada, porque creio eu que todos esses casos que envolvam responsabilidade do transporte aéreo estão relacionados à falta de assistência por parte da empresa, da companhia aérea. A empresa deu causa. Exato. Ela deu causa a um dano, né? Então, você vai ter que arcar com esse dano sozinho, vai ter que, né, aceita que dói menos, ou a empresa ela vai ser responsabilizada pelo prejuízo que ela te causou. Então, essa questão da judicialização, ainda que você conscientize o consumidor de que vamos evitar ações, vamos evitar, né, encher o Poder Judiciário de ações e inflar
eu acho que é um caso de conscientizar, na verdade, as companhias aéreas. Existe uma resolução, a Resolução 400 da ANAC, que fala sobre os deveres da companhia aérea em relação à prestação de serviços que ela dá ao consumidor. Então, cabe à companhia segui-los, né? Muitos desses casos é porque ela não segue adequadamente e acaba prejudicando o consumidor. Só lembrando que a IATA também está nessa jogada. A IATA é uma associação civil de direito privado. Só lembrar que as associações são de direito privado, não tem força de lei, entendeu? Não vai fazer lei. Então, muito cuidado com essas concepções. Eu falei isso que a gente vê um documento, não sei que nome eu dou esse documento, mas elaborado por associações. E muitas vezes nos apresenta aqui o documento tal, dá um nome qualquer ao documento, mas muito cuidado. Nós temos a Constituição Federal, nós temos leis civis, nós temos o Código de Consumidor, Sim. E são essas leis que vão balizar o momento. Sim. Não são esses acordos operacionais, porque na aviação é muito comum um acordo operacional entre órgãos. Tudo bem, acho que intramuros, acho que não há, tem certo limite aí. Mas muito cuidado, porque já vi certos acordos, né, e é questionado acordos da IATA. A IATA não é uma pessoa jurídica de direito, embora seja de direito internacional, é de direito privado. Há quem diga que, em certos aspectos, ela extravasa os seus poderes. Então, nesse momento, vamos ter um pouquinho de calma, né? Isso mesmo, professor. Okay. Desvio de bagagem. É o caso que eu contei aqui da lua de mel, né? Na lua de mel. Eu conheço um caso de desvio de bagagem com um médico, ele foi participar de um simpósio internacional, mas como palestrante. Uhum. E ele tinha ali na bagagem muitos equipamentos que fariam parte da apresentação dele, peças cruciais, essenciais. E não voltou, essas peças, essa bagagem não voltaram até que ele apresentasse. Tá? Sim. Eu tenho um caso que aconteceu comigo, inclusive, né? Na minha adolescência, eu fui viajar... Não deve fazer muito tempo. Né? Tem um tempinho já. A cara de nova, mas já tá passando. Carinha de nova, mas já tem... Faço aniversário esse mês, inclusive. Na minha adolescência, eu tive um caso em que eu fui viajar sozinha pela primeira vez para o exterior. Eu fui para Houston, Texas. E no guichê, quando eu estava saindo de São Paulo, eu perguntei para a companhia aérea onde que eu retiraria a minha mala. E eu ia passar por uma outra cidade, eu ia passar por Miami antes, então teria a alfândega por lá. E você fez a alfândega no primeiro aeroporto ou faria no segundo? Eu fiz no primeiro, em Miami. E eu questionei, né, em que momento que eu teria que retirar minha mala. E você já falou o nome da empresa, mas era brasileira? Internacional, tá. Sim. E aí me informaram que eu teria que retirar minha mala só no destino final. Então, seria em Houston, Texas. E eu, adolescente, ia sozinha na viagem. Minto, adolescente... Você não sabia, você não sabia desse detalhe antes, não, né? Não sabia. Eu estava assim, com 17 para 18 anos, né? Então, já não era uma época que eu precisava ir acompanhada por um comissário de bordo. Eu já conseguiria me virar sozinha, assim. Mas tinha essa questão da mala. Então, eu viajei sozinha. Passei por Miami, passei pela esteira que tinha chegado as malas de todo mundo que estava na mesma aeronave que eu. Não pensei em retirar a mala, porque me falaram que eu não precisava. E quando eu cheguei em Houston, fui buscar a mala, fiquei um tempão na esteira. Né? Aí eles falaram que você tinha que ter retirado. E aí me falaram que eu deveria ter retirado em Miami. E aí, né, eu estava num outro país. Ainda bem que eu estava com familiares que me auxiliaram, né? Eu tive que comprar roupas, não tinha nada, assim, eu não levei nem mala de mão. Mas você foi pro local, família, uma certa assistência, não da empresa, né? Não. Isso minimizou as consequências. Sim, com certeza. Se eu tivesse ido sozinha, né, completamente, por exemplo, fazer um mochilão, alguma coisa nesse sentido, e não tivesse com a minha mala ali, eu ia passar um sufoco. E aí o que acontece? A minha família chegou a me auxiliar, né? E tivemos que comprar roupas novas, escova de dente, pasta de dente, enfim, itens de higiene de uma forma geral. E, posteriormente, então, né, nós acionamos ali a companhia aérea para que eles fizessem a compensação dos gastos que foram que nós havíamos tido em relação a essas compras que eu precisei fazer ali de
de surpresa. Pior do que isso foi o desvio de adolescente. Isso aconteceu. Uma senhora que eu conheço me ligou, no caso foi adolescente, a filha dela tinha 12 anos e havia um procedimento de acompanhamento. Então ela despachou, né, vou usar essa expressão aqui em São Paulo, e a filha dela foi para o norte do país, sozinha. E chegando lá, um parente já estava esperando. Então, dentro do procedimento, um representante da empresa deveria acompanhar a adolescente até entregar a família. E não foi isso. Sim. A menina tinha 12 anos, inclusive era uma vizinha, colega das minhas filhas. E quando o avião pousou, ela falou, e aí, tia? Né? Chamou a comissária, e aí, tia? E aí, tia? A tia, se vira, assim mesmo. Nossa. Não, você pode procurar o seu parente, você vai achar. Agora, você imagina uma garota de 12 anos saindo de um aeroporto internacional, embora era voo nacional, mas o aeroporto internacional, os caras falam da complexidade. E sair, isso que aconteceu. E nesse desespero, ela me ligou, né? Sim. Então, graças a Deus, a menina não se perdeu, não houve desvio. Eu coloquei esse nome aqui, desvio de adolescente, só para enfatizar. Mas o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, fala-se muito na judicialização. Nossa, a empresa não pode ser, é muita judicialização. Mas eu quero comentar aqui qual é o papel da empresa. Qual é o papel da empresa? Ela tem papel, ela tem ações, tem procedimentos e não cumpre, e aí reclama da judicialização. Muitas da judicialização, talvez não todas, eu não advogo na causa, ela pode falar melhor do que eu, mas ainda que haja essa reclamação, mas a questão não é trabalhar no efeito, é na causa. Sim. O passageiro não causa. Quem causa é a empresa. Que está prestando E qual serviço. seria o desvio, o prejuízo se a menina viesse a se... Apesar que só aqui já caberia uma indenização. Não caberia, doutora? O que você acha? Sim, com certeza. Principalmente porque, né, estamos falando de filha de alguém, né? Então, você está depositando a sua confiança na companhia aérea de que ela vai ter o cuidado, de que vai guardar ali do seu filho ou filha. E nessa situação, não teve cuidado nenhum, né? O procedimento, eu posso falar assim também por experiência própria, porque... E a menina passou um dissabor lá, viu? A menina chorou, Sim. ela entrou em crise, não foi... Eu tô minimizando aqui o caos, mas Sim. foi estressante para a família e para mim. O áudio da mesa cortou. Aqui. Gravando. Então, esse problema é grave, um desvio, trazendo aí preocupações, houve grande estresse para a família e para a menina. Sim, com certeza. Eu não sei, não vou falar aqui em valores, que isso é muito relativo, mas caberia Sim. aí, com certeza, uma indenização moral. Sim, eu falo assim por experiência própria, né? Também trazendo aí a minha experiência e minha relação com o porquê de eu atuar ali na responsabilidade do Começou aí transporte a aéreo. tua intenção? Eu sempre gostei muito de viagens, né? E desde criança, assim, tenho família que mora no exterior. Eu cresci em Florianópolis e minha família, por parte de pai, também era aqui de São Paulo. Então, eu ficava muito nessa transição, Florianópolis, São Paulo, quando vinha passar férias aqui. E acontecia exatamente isso, de eu ser acompanhada por um comissário de bordo durante todo o procedimento de voo, né? Chega no guichê, e aí eles destinam um comissário específico para acompanhar o menor. Isso vai até mais ou menos, acho que uns 16 anos. Que aí eles te questionam se tem interesse ainda em ser acompanhado ou consegue já se virar sozinho. Mas até ali, os meus 16, eu fui acompanhada por alguém que me levava, né, até o portão de embarque, me embarcava na aeronave, na hora de sair também me acompanhava até minha família, me entregava, né, nas mãos ali da minha família, e aí que finalizava a responsabilidade da companhia aérea. E imagino, sim, que tenha sido uma situação bem perturbadora. Isso que teve um desfecho menos pior, porque a menina conseguiu sair ali e achou o parente ali que veio buscá-la. Ajuda, né? Então, complicado. Atraso do voo. Isso aí também é demais, né?
as empresas aéreas às vezes alegam condições meteorológicas, condições operacionais, falha técnica. A senhora e você, senhora, posso chamar de senhora? Pode ser você. A senhora doutora tem trabalhado muito com esse caso, atraso de voo ou cancelamento de voo? Cancelamento, muito com cancelamento, até porque eu iniciei atuando na área de responsabilidade civil no transporte aéreo em período de pandemia. Então, cancelamento de voo é algo, assim, muito recorrente. Imagino que vocês já devem ter embarcado em algum voo para algum destino. O problema é quando tem conexão, né? Aí é pior, né? Sim. Quando tem conexão, o tal voo atrasa e você perde a conexão. Sim. Aí também gera mais uma dor de cabeça, né? E se tratando de empresa aérea, conectando aí com empresas de viagem, quem é a responsabilidade, doutora? Perdão, pode repetir? Posso. E se tratando de empresa aérea, um voo aí conectando aí com empresas de viagem. Certo. Por exemplo, se tem uma companhia aérea que é responsável pelo primeiro voo, atrasa e aí perde o voo de conexão que é de outra. Seria isso? Não, empresa aérea não, empresa de viagens. Agência? Agência de turismo. Agência de viagem, certo. Agência de viagem. Agência de viagem, né? Muitos de nós adquirimos as passagens aéreas ou até pacotes de viagens, né? Que engloba tanto hospedagem quanto passagem aérea. E através desses pacotes, né, assume-se que a agência de viagens teria uma responsabilidade em relação a casos envolvendo aí atrasos e cancelamentos de voo. Inclusive, no período de pandemia que eu atuei com essa área, foi representando uma agência de viagens. Então, muitos dos consumidores acionam a agência de viagens e a companhia aérea solidariamente por entender que ambas teriam essa responsabilidade. Aí cabe à empresa era se virarem entre elas depois. Elas se virarem entre si, né? Elas podem depois voltar uma contra a outra, digamos assim, para tentar reaver o valor se for condenada a pagar. Mas existe aí jurisprudência no sentido de que em casos envolvendo o transporte aéreo, a agência de viagens ela não tem responsabilidade por essa situação de atraso, cancelamento de voo, que isso aí é uma responsabilidade exclusiva da companhia aérea. Mas há divergência, né, nos tribunais, cada tribunal entende de uma forma, também depende de onde caiu o seu processo. E o resultado pode ser diferente. Exato. A gente fala aqui, lembrando que a gente está falando aqui em linhas gerais, né? Sim. Fazendo um voo panorâmico aqui. Não vamos aqui emitir sentença nem Sim. parecer nenhum, em aspectos de linhas gerais. Sim, é uma possibilidade assim, para o consumidor de ele acionar também a agência de viagens. Né? Caso a companhia aérea não venha a arcar com essas despesas, existe essa segunda possibilidade de responsabilizar a agência de viagens. Mas eu recomendo que a ação seja direcionada e voltada à companhia aérea em si, que ela é, de fato, responsável pelo transporte aéreo. Eu vi uma sentença, agora não lembro onde, tribunal, não lembro, mas eu achei interessante que uma pessoa alegou a perda de um compromisso e o voo dela foi programado para chegar momentos antes do compromisso num determinado local. E houve atraso, a pessoa perdeu o compromisso. E o juiz não deu. Olha que coisa interessante. O juiz falou assim: se era tão importante assim para você, como você está falando aqui, por que você não foi um dia antes? Hora, né? Por que você não foi um dia antes? E não deu. Sim. Tá, detalhes dessa sentença que eu estou querendo dizer. Cuidado, né? Há casos e casos. Eu trabalho com provas e concursos, né? Eu tenho um componente, um serviço que eu presto. E é muito comum pessoas prestarem concurso em estados ou cidades diferentes. E é sempre doce alerta. Eu coloco lá situações esdrúxulas que podem acontecer durante o concurso. Na realidade, não tem nada a ver com o concurso diretamente. Mas você pega São Paulo. São Paulo, o aeroporto de Congonhas. Nessa época do ano, nós estamos em julho, devido às más condições de nevoeiro, é muito comum ele abrir para operações pós-decoradas depois das 10 horas. Uhum. E se acontece isso, aí ocorre um fenômeno em cascata e acaba atrasando vários voos. Todos os voos adiados. Então, se você tem um compromisso pela manhã, às 10 horas da manhã ou à tarde, é arriscado. Então, aí eu acho legal a judicialização trabalhar com
com os passageiros é essa consciência. Tá? Sim. Claro que vai dar uma discussão boa. Não estou falando que a empresa não vai ser responsável, que condições meteorológicas é uma coisa bem complicada. Não estou dizendo isso. Mas, trabalhando aqui, isso eu acho que deve ser conscientizado. Sim. Tinha condições de antes? Não tinha condições? Hoje em dia, né, às vezes a pessoa, ela tá trabalhando, ela não consegue embarcar num voo antes, não consegue se programar com essa antecedência por outros compromissos. Ou, porventura, também não tem algum voo que seja Sim. com um horário tão anterior àquele voo que foi programado para chegar no destino. Então, tem várias circunstâncias que impede a pessoa de ir antes. Mas A empresa vai se espernear em sentido contrário. Exato, mas independentemente disso, a questão até nesse caso de condições meteorológicas adversas, Opa, que já a gente está até chama. aqui, ó. Condições, eu abreviei ali, condições meteorológicas. Exato. Tá tendo um temporal, não tá com condições de operar voos no aeroporto. A questão existe o dever de informar o passageiro sobre essa situação. E o que acontece muito você chega lá no aeroporto, pronto para embarcar. Não tem informação. E você se... A pessoa fica 2 horas no check-in, 2 horas no saguão, sem informação. Sem a informação e a informação repentina. Né? Você vê lá o painel com todos os voos e de repente você olha o seu lá, voo cancelado, voo atrasado. E aí? O que você faz, né, nessa hora? Você entra em desespero, como assim? E você fica sem entender o que está acontecendo. Né? Até às vezes, tá bom, tem um temporal lá, você consegue imaginar que é por conta de uma tempestade. Mas existe esse dever de informar e não só isso, de prestar assistência por parte da companhia aérea. Dependendo do tempo que a pessoa fica, tem que dar assistência alimentícia Isso, e até mesmo hotel, se for o caso. Sim, atraso de voo de mais de 4 horas, acomodação, transporte, traslado, ida e volta, dependendo se a pessoa mora já na cidade que ela vai embarcar, então seria o transporte. Se por um acaso ela está numa outra cidade que não a cidade de residência dela, a hospedagem, a assistência a ser garantida. Até mesmo atraso de 2 horas, né? Deve-se dar um voucher para alimentação. Eu trabalhei no aeroporto, vários aeroportos no país, como controlador de tráfego aéreo, mas teve várias situações, mas teve uma que o aeroporto ficou, vou falar aqui, impraticável, tecnicamente não é essa a expressão, mas eu vou usar, por causa das condições meteorológicas, e nós tínhamos aviso do Serviço de Meteorologia que não ia normalizar tão cedo, não, era sem previsão. Sim. No delay, nós falávamos, né, sem previsão, né? Delay indefinite, ou seja, haveria um atraso indefinido. Nós sabíamos disso e informávamos as empresas não informavam. E eu cheguei a ver isso várias vezes, aí eu passeava no saguão, aí você via lá as pessoas sem informação, que eu não sei, não quero saber, mas a empresa tinha algum interesse em não informar. Sim. Só que essa não informação, esse não esclarecimento pode acarretar responsabilidade. Exato. E outra coisa também que tem acontecido, essa semana aconteceu, nós estamos em julho de 2024, esses 2 meses aconteceram muito e vai piorar, porque cientistas estão dizendo que as condições meteorológicas, devido ao aquecimento global e outros fenômenos, vão agravar aí situações aí na atmosfera. Dentre elas, nós temos visto aí turbulência de céu claro, que é chamado CAT. O CAT, turbulência de céu claro, inclusive essa semana, um voo que estava indo para o Uruguai fez um pouso de emergência no Brasil, porque esse avião foi vítima, né, dessa ocorrência, e os passageiros estavam soltos e houve ali dezenas de feridos. Ninguém morreu, dezenas de feridos. Então, é uma outra situação bem complicada. Eu sempre falo, né, da orientação que o passageiro nunca voe desafivelado. Sim. Porque, se tratando de turbulência, o avião, o piloto tem que informar. Passaremos por às vezes até suspende o serviço de bordo. Isso. Mas o CAT, o Clear Turbulência, turbulência de céu claro, ela é imprevisível. Às vezes, ela é imprevisível. E aí fica difícil, hein? Se imagina esse voo que ia para um outro país, veio para cá, os passageiros ficavam hospitalizados, vai dar prejuízo para muita gente. E há discussões, tá? Se trata de caso fortuito, força maior, mas uma boa questão para brigar aí. Sim, com certeza. Manter os cintos afivelados e só em exceção, num caso excepcional, que aí você levanta, vai no banheiro, enfim. Eu presenciei agora há pouco tempo uma discussão
em que uma determinada empresa, bancando a viagem do empresário, a convite, não era vínculo empregatício, né? A convite, cortesia, ele ia assistir um simpósio no Brasil e foi para o banheiro, no toalete, né? E lá passou mal, e esse é o problema, que ninguém viu, né? Passou mal, ninguém viu e veio a morrer. Tá? Se ele tivesse passado mal na cabine de passageiros, tinha médico, tinha desfibrilador, morreu de ataque do coração, não sei se sobreviveria, mas teria sido socorrido. Sim. E não foi. E aí me ligaram os diretores, aí começou a discussão. Não, e responsabilidade da empresa. Por cortesia, a empresa ela pagou todos os gastos com o corpo, translado do corpo, mas tentando uma possibilidade de reaver da empresa. Mas eu achei interessante a discussão entre os diretores. Não, a responsabilidade é da empresa. Não, é nossa que trouxemos. E aí vai. Então, é uma situação bem complicada. Tá? Sim. Bem complicada. Não dá para a gente... Aí ele me ligou. Carlos, dá um parecer. Você não dá um parecer. As pessoas que não conhecem, né? O advogado, dá um parecer aí em 30 segundos sobre esse assunto. Olha, há muita coisa a ser discutida, mas... conforme nós falamos aqui, nós não vamos resolver nada aqui não é um tribunal, mas são coisas esdrúxulas que ocorrem e muito, né? Sim. Morte natural, né? Nesse caso, nem se Não, sabia que a a pessoa empresa, tinha ido até o banheiro e teve um ataque cardíaco. Não houve falha técnica, não houve acidente, Sim. não houve incidente. Exato. Não- Nesse caso, assim, suponha É que o morte passageiro natural, né? tivesse falecido Diante da turbulência, isso, nos por exemplo. assentos, né? Eu teve um ataque cardíaco nos assentos, ainda, né, que seja morte natural. A questão da companhia aérea ser responsabilizada, ela envolve, novamente, a questão da assistência. Se ela deixa de prestar assistência, né, como o professor comentou aqui, perguntar se tem algum médico ali, se tem desfibrilador para fazer o procedimento, né, de reanimar. Então, envolve assistência. Caso ela negue a assistência, caso ela não tome as medidas, né, exigidas, não, eu diria previstas, assim, né? Quando você... Esperadas, as medidas esperadas, né? De alguém que está ali se deparando com uma situação como essa, né? De socorrer. Aí, então, é um caso de negligência da companhia e a gente pode falar, então, da responsabilização. Mas nesse caso, tá, como os diretores, no caso, não eram especialistas na área, né, discutiram ali, calma, que o buraco é mais embaixo. Sim. Okay? É interessante, né? Não falando de óbito, o contrário da morte é a vida, né? Não sei hoje, mas teve uma época aí que a Panam ela tinha tantos nascimentos a bordo que os tripulantes eram preparados para fazer parto. Nossa. Isso era a verdade. Embora a gente sabe que dependendo de alguns meses de gravidez não pode mais voar, a menos que tenha um parecer médico, um atestado médico mas mesmo pode. assim era muito comum, não sei hoje como que está, mas era comum. A Panam tinha aí um nascimento por ano. Sim. Um nascimento por ano em todos os seus voos. Aí você vai falar, é pouco, né? Pegando toda a malha, todos os voos nacionais e internacionais, mas é uma situação delicada, né? Que ocorre na aviação. E acidentes aeronáuticos, o acidente aeronáutico, né? Nós tivemos alguns casos no Brasil, embora seja antigos, né? Aqui ocorreu em 1996, você não era nascida, né? Aqui ocorreu em 2006 e aqui 2007. Esses acidentes, né? Esse aqui, infelizmente, como controlador de tráfego aéreo no aeroporto de Congonhas, eu presenciei parte do acidente, não estava no momento do acidente, mas logo em seguida. Mas isso aqui trouxe aqui um transtorno muito grande para falar responsabilidade. Não é tão ligado ao serviço que nós temos falado até agora, Certo. mas também seja responsabilidade. Do Mamonas Assassina foi complicado, porque a aeronave se acidentou no aeroporto de Guarulhos, falando com o controlador de tráfego aéreo lá de Congonhas. E aí houve uma bagunça, uma confusão de quem era a responsabilidade da Infraero, que administrava o aeroporto, na época, inclusive o controle de tráfego aéreo. Não estou falando que era culpado, estou falando que cogitaram. A empresa aérea, no caso do táxi aéreo, ou a Força Aérea Brasileira, no caso a União, por intermédio da Força Aérea Brasileira. Então, transitaram muito sobre essas três
pessoas, de quem realmente... A gente sabe que a responsabilidade objetiva é da empresa aérea e depois ela que vai ressarcir direito de regresso. Mas eu achei interessante, nesse caso aqui também, né, o 907 envolveu pilotos americanos, envolveu o tráfego aéreo, também cogitou. E o TAN 3054 foi aquele em 2007, 17 de julho de 2007. Ele não pousou, não fez um pouso direito, se afastou e bateu ali explodiu. De quem era a responsabilidade? Cogitar também, os controladores, a empresa aérea, a administração do aeroporto. Então, nesses casos, eu acho não, né? Eu tenho certeza, mas ainda não chegou ao ponto como eu acho que deveria, a figura do perito aeronáutico, para apontar para um juiz, a responsabilidade dele é essa, da administração do aeroporto é essa, do controlador é essa. Então, dividir, antes de chegar à responsabilidade, é apontar a causa. Apontar a causa, mas de quem tinha que fazer o quê. Certo, as obrigações. Ali, as obrigações, o dever. Isso fica muito confuso em acidente aéreo. Então, eu sempre recomendo, eu trabalho com um grupo de peritos, mas eu sou bacharel, não advogo. Mas eu sempre recomendo advogados. Nesse caso, busque um perito para que ele esclareça tanto o advogado. Eu já vi caso em advogado processar a ANAC, quando, na realidade, a ANAC, naquele dia, não tinha nada a ver com o serviço prestado. Eu falei, olha, não é a ANAC que presta esse serviço aqui. Tá? Não, esse serviço aqui é prestado por outro órgão. Sim. Né? Aí, então, ele estava direcionando totalmente errado. E você precisa entender, né? Quem que presta o serviço de controle? Quem controla a aeronave no espaço? É a mesma que administra o movimento das aeronaves no solo? Às vezes, não é a mesma pessoa jurídica. Certo. Então, nesse caso... Né, importante alguém, né, que tenha esse conhecimento ali no direito aeronáutico, um perito, como o professor Calazans, né? Tem uma turma aí, tá? E a aviação geral, quando nós falamos de aviação geral, nós estamos falando da aviação, toda a aviação, excetuando, tirando a aviação comercial. Certo. Tá? Nós temos tido, agora em 2004, em abril, tivemos o recorde. Nós estamos tendo um acidente a cada 2 anos. E muitos dos casos, em termos de responsabilidade, até mesmo na fase de inquérito, responsabilidade penal, no caso, elas não estão progredindo por falta de conhecimento. Muitos casos engavetados. Então, é outro caso que a gente cita aí. Inclusive, eu estou trabalhando com um colega, estou acompanhando, né? Ele é perito, que há uma dúvida. O avião caiu e há uma dúvida se foi erro de operação, se os pilotos não souberam operar a aeronave, pilotar, ou se houve um problema de manutenção, que a aeronave tinha passado por manutenção dias anteriores. Então, aí precisa de um perito, no caso ele é perito, especialista em mecânica, é mecânico de avião, com larga experiência, então, para falar até mesmo para o delegado, que instaurou-se um inquérito. Eu estou advogado, vou ser o advogado. Desculpa a expressão aqui, nós vai processar quem? Sim. A empresa, morreram, né? Pessoas morreram, a empresa que fez a manutenção, a empresa que operou o voo. Então, a aviação geral está ficando a desejar por falta de peritos e também esse serviço. Um acidente a cada 2 dias é muita coisa. Né? Tem morrido... Por ano, 180 pessoas. 180 pessoas. Teve um ano aí que eu contabilizei 180 pessoas. 180 pessoas é o número de pessoas dentro de um Boeing. Se cair um Boeing hoje, vai repercutir no mundo todo. Sim. Cair um Boeing em São Paulo, no Brasil, qualquer lugar, vai repercutir. Mas, quando morrem 180 pessoas em gotas, parece que não é o mesmo efeito. Esse dado até me causa uma certa surpresa, porque eu estou acostumada com casos envolvendo ali atraso, cancelamento de voo, overbooking, que a gente sabe que é uma coisa que acontece diariamente, né? Em todo aeroporto vai ter um caso, se você olhar no painel, vai ter lá um voo atrasado, cancelado. Agora, em relação a acidentes, a gente até imagina que, bom, eventualmente a gente vê no jornal que acontecem acidentes. É só se morrer gente importante. Exato, só se morrer gente importante, celebridade. Se não morrer gente importante... A gente não fica sabendo. Não vai ficar... Esse dado realmente Mas tem aí, causa surpresa. E tem um vácuo aí, né? Algo a ser explorado juridicamente. Sim, com certeza. Mas aí eu só faço uma ressalva. Acho que qualquer escritório pode abraçar essa causa.
qualquer escritório, inclusive qualquer advogado, desculpa de qualquer, não é trazendo nenhuma expressão pejorativa, não. Mas desde que tenha juntamente Sim. pessoas especializadas. Sim. E não precisa ser o Calazans, não. Pode ser qualquer outro profissional aí. Ok? Aviação geral, perito. Embora eu tenha falado da aviação geral, o perito aeronáutico é uma pessoa muito interessante em qualquer área. Outro dia um piloto me ligou, que às vezes me ajuda. Nada a ver. Ele, segundo ele, por erro da agência, a carteira de habilitação dele foi cassada. Ele não podia mais voar. Tá? E ele falou, Calazans, eu estou sem voar, eu só sei fazer isso, minha profissão, parei de voar, e se eu não resgatar a minha habilitação em tanto tempo, eu vou ser mandado embora. Nada a ver com direito do consumidor, nada a ver com acidente, mas tem muita coisa na área administrativa que você talvez tenha que pleitear juridicamente para reaver direito. Então, tem muita coisa. Eu conheci um caso também muito emblemático de um piloto que foi reprovado no exame médico. Ele tinha 2 licenças médicas. Ele voava no exterior, nos Estados Unidos. Então, no Brasil, ele teve uma pendência médica. Nos Estados Unidos, a saúde dele era perfeita. Então, ele não pôde voar no Brasil, mas podia voar no exterior. Então, aí, claro que entrou na justiça, ou seja, envolve o direito, não necessariamente acidente ou direito do consumidor. Então, tem muita coisa também na aviação que envolve responsabilidade. Tá? E aqui dizem, acho que a gente está caminhando para o final, dizem que é verdade, ô Milena. Quem me disse jurou de pé junto que é verdade, eu não vou falar se é verdade ou não, nem vou omitir a empresa, que uma determinada, no Rio de Janeiro, um bambambam lá, um empresário, tinha um cachorrinho de estimação, e esse cachorrinho pudo veio a morrer, e ele queria saber a causa da morte, e mandou para São Paulo, num renomado pet shop, ou sei lá, um especialista, um veterinário que fazia ali a necrópsia para descobrir. E quando a empresa aqui em São Paulo recebeu o animal, no animal era o corpo, viu que estava morto e deu um jeito de substituir por um animal vivo, achando que o animal tinha morrido na viagem, e para tirar a sua responsabilidade, né, trouxe. Então a pessoa fala, tem a ressurreição. Enganar aí, né? Não sei se é reencarnação ou é ressurreição. Que tem a ressurreição de Lázaro. Sim. Empresa faz milagre, faz a ressurreição do cachorro. Mas é interessante a gente notar que a gente vê que a responsabilidade da empresa ficou por água abaixo, né? A empresa não acompanhou o procedimento, o que foi embarcado e o que seria desembarcado. Sim. E nós tivemos recentemente a morte de um Golden, Golden, né? É o Juca. É o Juca? Daqui a pouco eu vou fazer a lei do Juca. Então... A lei do Juca, sei lá, alguma coisa do Juca aí. Inclusive, estão regulamentando, né, essa questão do transporte de... Inclusive, de transportar a bordo. Isso, de animais domésticos em aeronaves. Tem tantos animais a bordo, não tem? Sim, tem. Tantos animais. Tem muitos animais a bordo. Por que um animal desse? É que por conta de, às vezes, o porte, né, do animal ele ser maior, aí não se quer que os animais vão sentados nos assentos do avião. Então, aí existe a questão de eles serem transportados no porão da aeronave, né? E a questão da responsabilidade nesse caso é que a companhia aérea ela precisa acompanhar. É um ser vivo que está ali, ainda que no porão, né, por questões assim, de logística, ele está ali no porão, mas precisa ter um profissional, né, um funcionário da companhia aérea acompanhando ali aquele animal, né, olhando de vez em quando, vendo se está tudo certo com ele, enfim, fazendo todo esse controle. Não simplesmente largar lá, jogar lá como se fosse uma mala e só retirar a hora que sair do avião. Então, isso pode ensejar a responsabilidade. Sim. Os controladores mais velhos, aí, como eu, mais antigos, na década de 80, aconteceu um fenômeno muito interessante no Rio de Janeiro, que um piloto estrangeiro, ele declarou emergência, e nós queríamos saber qual o tipo de emergência, porque quando um piloto declara emergência, ele tem que explicar para que nós possamos prover o melhor tipo de emergência. E ele falou Crazy Horse. Crazy Horse, foi? Cavalo louco? Foi. Crazy Horse. O que foi? Ele estava transportando num jatinho um cavalo de raça do exterior, na cabine de passageiro, que, né, na verdade foi adaptada ali para o cavalo, tinha só o cavalo na cabine de passageiro.
Claro que não tinha poltrona, não tinha nada. O cavalo veio amarrado. E na hora da descida, o piloto fez uma descida mais íngreme, despressurizou bem, o cavalo ficou doidão e se desamarrou. E aí ele ficou doidão, pulando, dando coice e tudo, e desestabilizou o voo, né? O centro de gravidade. E os pilotos declararam crazy horse, né? Declararam emergência crazy horse. Então, isso aí foi na década de 80, foi no Rio de Janeiro, Galeão. Isso aconteceu, os controladores mais antigos sabem disso. Mas é né? Uma situação esdrúxula, alguém errou aí, né? Sim. E não foi o cavalo, deve ter sido algum burro. Né? Não foi o cavalo. Né? Brincadeiras à parte, né? Pousou, não houve problemas maiores, fez um pouso de emergência, priorizamos o avião sem problemas maiores. Mas é uma situação tão assim, a rigor simples, que poderia desenvolver um acidente e aí discorrer quem prendeu o cavalo. E nem sempre a empresa, em transporte público, né, nem sempre a empresa que embala, né, ou que faz o pacote, ou que carrega, é a responsável. Normalmente não é empresa aérea. Nós já tivemos bagagens, né, que tiveram um desfecho ali bem diferente, porque a empresa responsável por empacotar não teve o cuidado de seguir o procedimento. Sim. Já tivemos problemas sérios com isso já. Na faculdade a gente até ouve alguns exemplos, né, esdrúxulos, como o professor falou, que a gente imagina que nunca vai acontecer, que aquilo é só com intuito didático, que é para ensinar, né, realmente o direito, mas não, acontece. Tudo que eu contei aqui é real, nada, não tem invenção do professor Calazans. O professor Calazans não tem dinheiro, mas conta história. Tem muita história, e são história com H, ok? E assim, dona Milena Nunes, nós está caminhando para o final, tá? Lembrando que você pode se inscrever no nosso site, tá? E ativar o sininho para receber mais informações. No Professor, lá você tem os cursos e muitos trabalhos, assuntos, podcasts, assim, envolvendo isso. Tá bom? Milena, muito obrigado pela sua presença. Professor. Nós vamos conversar muitos outros casos envolvendo direito aeronáutico. Eu estou querendo trazer aqui, fazer um compêndio com os peritos. Certo. Fazer um encontro aqui com alguns peritos, e além dos peritos, que normalmente tem alguns peritos que são advogados, nem sempre, mas perito técnico na área de mecânica, na área da pilotagem, e trabalhar alguns assuntos e trazer você aí para a gente... Legal, conhecer um pouco mais Então, como é que funciona, né, por trás da... Discute um acidente, operação, apontando as causas do acidente, e você, como advogado, apontando aí os possíveis responsáveis. Vamos fazer isso? Legal, Tá combinado? Combinado. Vai ficar legal, hein? É o CSI da aviação. Sim, muito Lê legal. para nós aí, dona Milena. Sua atitude define sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando que nós vamos deixar os dados dela na descrição desse vídeo. Caso você queira contratá-la, conhecer o seu serviço, você encontra lá. Para mim, professor Calazans, foi um prazer tê-los a bordo. IPK, impecável. Prazer. Um abraço e tudo de bom.